Existe um momento em que você para de falar sobre Deus e começa a falar com Deus sem filtro. Olá, eu sou Nayara, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário Coffee com Fé. Aqui você pode falar com Deus sem medo. Aqui a sua dor não é censurada. Vem fazer o devocional comigo hoje. Respire fundo, porque nós estamos entrando no capítulo 10 do livro de Jó. Lá em Jó 9, Jó reconhece a grandeza de Deus. Em Jó 10, ele vai fazer algo ainda mais profundo. Ele vai transformar o seu lamento, numa oração direta. Agora ele vai falar direto com Deus. E não é mais um discurso agora para os amigos, Não é mais nada daquilo que a gente viu até agora. Agora a conversa é direto com Deus, E o tom ele muda, O tom vai mudar um pouquinho aqui. Leia comigo lá em Jó 10, no versículo 2. Se você puder, acompanhe comigo aí. Diz assim: direi a Deus, não me condenes. Fazei-me saber por que contendes comigo, Agora, Jó ele vai tomar coragem, porque ele precisa ter muita coragem, porque antigamente a gente viu que a religião era diferente, eles viam Deus de uma forma diferente, E ele não acusa Deus de injustiça aqui. Leia bonitinho lá o capítulo 10, se você puder, Mas ele vai pedir uma explicação para Deus, ele tá questionando mesmo, Questionando, enfim, ele tá pedindo uma explicação, Ele pergunta, por que me criastes assim? Por que me formastes com cuidado para depois permitir que eu sofra? Aí lá no versículo 8 ele vai dizer assim, acompanhe comigo se você puder. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Porém agora queres devorar-me? Outras versões dizem assim, agora quero me destruir, me destrói, Algumas versões dizem assim. Jó ele não está negando a Deus aqui em nenhum momento, mas ele está tentando reconciliar duas verdades aqui muito importantes que a gente tem que observar, que a gente observa no capítulo 10, A primeira, Deus ele é criador, cuidadoso e todo-poderoso, maior do que tudo que se pode explicar. A gente já viu que Jó ele reconhece essa grandeza de Deus lá no capítulo 9, Mas a dor dele ela é real e ela é profunda. E quando essas duas coisas, elas não se encaixam, a mente entra em conflito. Ele sabe, reconhece a grandeza de Deus, mas está vivendo uma dor real mesmo, sabe? Então ele quer entender isso. E esse capítulo, ele é o retrato de uma fé em crise, mas ainda assim fé. Você já teve esse momento na sua vida? Já teve esse momento? Eu me lembro, deixa eu abrir um parênteses assim, aqui, que eu estava vivendo o auge de uma depressão. Eu estava vivendo o luto, porque eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, e hoje eu até coloquei a blusinha dela aqui, para me lembrar dela, O meu casamento estava em crise, Estava totalmente destruído. Eu tinha acabado de me mudar de país, Para quem não sabe, para quem me acompanha há pouco tempo, eu moro aqui na Escócia, no Reino Unido. E eu comecei a pensar em várias coisas, e eu não vou mentir para vocês, que eu não questionei a Deus, igual a Jó, Ele queria entender, mas não questionava o agir, Mas eu sim, eu questionei várias vezes a Deus, Mas, enfim, teve vezes que eu não questionei só a Deus, eu questionava a mim mesma. Apesar de estar vivendo um momento muito delicado na minha vida, que eu não vou contar toda a história para não me prolongar aqui, tinha uma coisa que havia em mim, dentro de mim, que ela, por mais que estava apagadinha, sabe, apagada, ela estava lá, dentro de mim. E sabe o que é isso? É a fé. É a nossa fé, é a minha fé que estava lá dentro de mim. Vestida de uma esperança que eu não posso explicar, que eu não consigo explicar. E aí Deus me fez entender no meio desse caos todo, Ele me fez perceber algumas coisas, Depois que eu passei todo esse momento, E hoje eu vejo que sempre foi a mão dele na minha vida. E eu vou te dizer uma coisa. Eu nunca deixei de falar com Deus. Não. Eu também não fazia mais aquelas minhas orações de joelhos, meus devocionais, não. Mas em vários momentos do meu dia, eu falava na minha mente. Eu questionava. E eu procurava entender o porquê de tanta coisa, sabe? Foi isso que me levou a estudar o livro de Jó. E você já vai viver, Se você já viveu ou tá vivendo algum momento assim na sua vida, que você acha que nem forças para falar com Deus você tem, mas você nem percebeu que você nunca parou de falar com Deus? Você já parou para perceber isso? Hoje Deus quer nos fazer perceber isso. Foi isso que veio na minha memória, Voltando um pouquinho ao capítulo aqui, Jó ele fala com Deus aqui e não contra Deus. E a gente vê que em nenhum momento ele tá contra ele. Porque na verdade, como nós falamos lá no dia 9,
Nós, às vezes, não entendemos a grandeza de Deus e limitamos a Deus aos nossos questionamentos. Quantas vezes, né? Quantas vezes? Aí a gente acha que a gente tá contra Deus. E aí a gente não se permite mais se colocar de joelho para orar e falar com Ele de verdade como a gente quer. Mas no fundo, a gente só tá com medo. E o nosso botão da fé, ele tá lá. Ele tá ligado, mas ele tá no modo silencioso. Tá ativado. Mas aí ele tá no modo silencioso que a gente não tá escutando. A gente para de ouvir a nossa própria fé. Talvez você já tenha orado assim: Deus, por que eu nasci para viver isso? Ai, quantas vezes eu já me peguei fazendo isso. Por que o Senhor me formou para permitir todo esse sofrimento? Isso não é rebeldia automática, né? Às vezes a gente confunde. É a sua dor buscando um sentido. Você está buscando um sentido porque as duas coisas não fecham, entende? Jó nos ensina que a nossa oração, ela não precisa às vezes ser bonita, mas ela precisa ser verdadeira diante de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você aqui: pare de procurar a perfeição em você e comece a entender que a perfeição está no amor de Deus, está nele. Jó aqui, mesmo dizendo, lá no versículo 18, ele vai dizer assim, ó, me acompanhe. Por que, pois, me tirastes da madre? Ah, se eu morresse antes que os meus olhos nenhuns me vissem, né? Que olhos nenhum me vissem, que ninguém visse ele. Jó, ele vai continuar falando com Deus aqui. Ele não desliga o relacionamento com Deus, mesmo quando ele está questionando todas essas coisas. E isso é maturidade espiritual em meio ao caos. Em meio ao caos. Deus me fez perceber que eu falava com ele, mesmo achando que não estava falando com ele. Eu nunca deixei de acreditar. E às vezes você está assim, você pensa que deixou de acreditar, mas não deixou. Lá no fundo você tem aquela fé ligada com a esperança. E há momentos em que a fé não declara vitória, ela declara exaustão. A gente está cansado. E Deus, ele não vai te interromper aqui, ele vai te escutar. Mas vai ter um momento que ele vai falar com você. Se você estiver atento para ouvir a voz dele. Eu te faço uma pergunta no dia de hoje. Você tem permitido que a sua oração seja honesta ou só espiritualizada? Hein? Porque se tem uma coisa que eu aprendi durante o caos, foi que um pedido de socorro, ele vale mais que uma oração bonita às vezes, sabia? É, mais do que uma oração bonita. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero e, acima de tudo, seja sincero com Deus. Seja simples. Simples. Hoje eu quero te dar um exercício prático, para você fazer mesmo, se você tiver vontade, né? Se Deus tocar no seu coração. Hoje eu quero que você escreva, aonde quer, num pedaço de papel, no seu celular, na sua nota, eu quero que você escreva uma oração, sem editar. Não tem nada de chat hoje, hein? É você. Comece essa oração assim, ó. Deus, eu não entendo. E continue. Fale tudo que está no seu coração. Fale tudo que você não entende para ele. E diga para o Senhor, eu me rendo a ti. No final de tudo. Se renda aos pés do Senhor. É isso que vai fazer você alcançar o nível de relacionamento com ele que o seu coração deseja e que o seu coração precisa. E que a nossa mente, que a nossa fé e que a nossa esperança fica vagando, fica lá no botão silencioso, mas a notificação tá chegando pra gente. Sabe? A gente tá vendo ali a notificação, a gente tá sentindo, nossa alma, ela busca. Ela tem sede de Deus. Porque uma vez que a gente conhece ele, a gente sabe que a nossa alma só vai encontrar alívio e descanso verdadeiro é nele. Então hoje eu te convido a tirar a sua fé do modo silencioso e a colocar ela no modo para você ouvir aí. Ouça a sua fé falar mais alto agora, neste momento, e fale com Deus. Se renda aos pés do Senhor. Vamos orar? Ore comigo aí onde você está. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que ela é viva, ela é eficaz, que ela nos arranca. Que ela nos arranca do mais profundo dos nossos questionamentos, do mais profundo da nossa alma dolorosa, Senhor. Senhor, hoje o meu pedido a Ti, Pai, é que o Senhor venha alcançar cada vida que está Te ouvindo neste momento, através desse devocional, Pai. E que assim como o Senhor fez na minha vida, faça na vida de alguém que está sendo alcançado agora, Pai. Porque eu acredito que a Tua palavra, ela alcança os corações que precisam. E que tudo aqui está sendo feito para a glória do Teu nome, Senhor. Para que vidas e almas sejam salvas para o Teu reino. E sejam libertas de todo cativeiro, Pai.
Eu peço agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por cada alma que está vivendo, liberta elas desse cativeiro, Senhor, e mostra o teu amor, o teu cuidado, que o Senhor está ouvindo. Até os questionamentos, Pai. E que tudo isso pode mudar, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos até aqui, Pai. Continua conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal aqui, né? Ative as notificações. Eu quase não comento sobre isso no final do devocional. Mas se você tiver desejo de receber, né, a palavra do Senhor todos os dias, ative as notificações. Assim você vai saber toda vez que um devocional estiver no ar, né? Um devocional novo. Aí você pode acompanhar a gente aqui sem que alguém precise enviar para você. E você não fica por fora de nenhuma palavra que Deus quer falar com você aqui, tá? Deixe nos comentários o que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar com alguém que é especial para você, que você quer que ouça a palavra de Deus também. E é isso, Deus te abençoe. Seguimos para o dia 11. Deus te abençoe.